E nessa aula vamos falar sobre alguns exemplos de inequações. Então, o primeiro exemplo aqui é resolver uma equação super simples, bem trivial. É 6 menor que menos x. Então, para resolver isso é bem super trivial, porque basta multiplicar ambos os lados aqui, né, por menos 1. Só que quando a gente faz isso, a gente precisa ter o cuidado aqui, porque o sinal da inequação vai inverter, né? Então quando a gente multiplica aqui por menos 1, vai ficar menos 6 maior que x. Então basicamente a gente resolveu a inequação. Então x é menor que menos 6. Ok. Só que existem infinitos valores, né? Que satisfazem essa condição que são menores do que 6. Então, aqui a gente já começa a ver aqui que é o conjunto de solução. Mas esse é um caso só que eu gostaria de tentar, justamente para o sinal aqui que inverte, né? Bom, é um outro exemplo. Esse 3x mais 2 é maior que 5x menos 4. Então, para resolver essa inequação, a gente separa então o que é incógnita para um lado e o que é constante para o outro. Então, neste caso, vai ficar jogando o 5x para o outro lado e o 2 para o outro, né? Vai ficar 3x menos 5x maior que menos 4 menos 2. Ok, resolvendo o lado esquerdo aqui, já vai ficar com menos 2x maior que menos 6. A gente divide os dois lados por 2, né? Então vai ficar com menos x maior que menos 3. Agora a gente pode multiplicar os dois lados por menos 1. Então vai ficar menos 1 aqui, só que daí aqui novamente temos que ter o cuidado que vai inverter o sinal da equação. Então vai ficar que x é menor que 3. E esse é o resultado dessa inequação. Ok, agora um outro exemplo. Módulo de 2x menos 5 é maior que 3. Então, nesse caso aqui, né, como é uma equação agora modular, porque tem um módulo, né, a gente precisa então novamente resolver dois casos. Então a gente novamente tem dois casos. E então o primeiro caso é se a gente considera o 2x menos 5 positivo. Então se a gente considera o lado esquerdo aqui como positivo, então a gente tem que 2x menos 5 maior que 3. Então basta resolver essa inequação aqui simples, né? Vai ficar 2x maior que 8, porque já passou o menos 5 para o outro lado. Então x é maior que 4. E o segundo caso é considerar então o lado esquerdo aqui do módulo, né, negativo. Então vai ficar, se o 2x menos 5 for negativo, então nesse caso aqui vai ficar menos 2x menos 5 maior que 3. Mais ou menos pode passar para dentro, né, do parênteses. Então fica menos 2x mais 5 maior que 3. Passa o mais 5 para o outro lado, vai ficar menos 2x maior que menos 2. Pega o 2 e divide para os dois lados, né? Então vai ficar menos x maior que menos 2 sobre 2.
Isso daqui é menos x maior que menos 1. Daí novamente a gente multiplica por menos 1 aqui, né? Só que de novo a gente precisa ter um cuidado que aqui vai inverter a inequação, porque a gente está multiplicando por menos 1. Então vai ficar aqui x é menor que 1. E esse é o outro resultado da nossa inequação. Ou seja, agora a gente tem dois casos aqui que x precisa ser maior que 4, mas ao mesmo tempo menor que 1. Então o nosso conjunto solução vai ser o conjunto solução vai ser um conjunto S, que é de menos infinito, né, que ela vem de menos infinito até 1. Então vai de menos infinito até 1. União com o valor de agora de 1 vai passar para o valor 4. Então daí vai a partir de 4 até mais infinito. Ou seja, a gente pode representar isso numa reta da seguinte forma. Então ele vem de menos infinito para cá até o valor, ele vai passar pelo valor 0, daí vai chegar até o valor 1 aqui. Então ele vai assumir todos esses valores, esses infinitos valores até chegar ao valor 1. Daí a partir do valor 1 ele vai pulando já direto para o valor 4. Do 4 até mais infinito. E assumir todos esses valores possíveis aqui. Então os únicos valores basicamente que não satisfazem é de 1 até 4. Então todos esses valores aqui não satisfazem aquela equação. Mas todos esses infinitos elas são satisfeitos. E um outro exemplo aqui, esse f de x. O quarto exemplo é f de x. Quer dizer, é x ao quadrado mais 2 maior ou igual a 5x menos 2. Agora a gente tem uma função que é quadrática, né? Uma função quadrática aqui. Como que a gente resolve esse tipo de equação, né? Um possível exemplo é a gente passa esse 5x e menos 2 para o outro lado, porque ela vai ficar como se fosse uma função quadrática. Então vai ficar x ao quadrado menos 5x, né? Porque passa aqui 5 passa para o outro lado como negativo, o 2 menos 2 passa como mais 2, vai ficar mais 4, maior ou igual a zero. Só que aqui a gente pode definir esse lado, todo esse lado esquerdo aqui, todo esse lado esquerdo aqui como uma função quadrática agora. Então a gente chama isso daqui como um f de x. Então a nossa f de x precisa ser maior ou igual a zero. Então quando a gente pode plotar um gráfico dessa função f de x, ou aqui também a gente pode chamar de y, né, para facilitar. Então y igual a f de x. E o gráfico vai ser assim. Então a gente tem o gráfico aqui dessa função x ao quadrado menos 5x mais 4. Essa função aqui. E a gente precisa então satisfazer essa condição aqui, que os valores y tem que ser maior ou igual a zero, né? Porque foi o que a gente obteve para essa função, né? Essa equação aqui, que x ao quadrado menos 5x mais 4 tem que ser maior ou igual a zero. Mas esse lado a gente chama como um y, só que então esse y precisa ser maior ou igual a zero. Então, e os únicos valores que são maiores ou igual a zero são toda essa região em vermelho aqui. Então toda essa região aqui é o nosso conjunto de solução. E a gente despreza então, todos os valores de y menor que zero, que é essa região em roxo. E a gente pode então escrever que é o conjunto de solução. Ele é o conjunto S, que é definido como todos os
x pertencentes aos reais, tal que x é menor ou igual a 1 ou x é maior ou igual a 4. Então são infinitos valores possíveis para satisfazer essa N equação. E aqui a gente então encerra o nosso curso sobre funções 2.